tudo é difícil quando você começa, tudo, se você olhar mais profundamente, é um pouquinho mais complexo, e tudo que você estuda mais, fica fácil. Então, a mensagem aqui é, não precisa ser fora da curva para trabalhar com tecnologia, a tecnologia é para todo mundo mesmo, precisa estudar. Então, você vai encontrar, se você encontrar alguém mais experiente, como eu falei, pessoas mais experientes me ajudaram a pular fases. Se você encontrar alguém mais experiente para te ajudar, é melhor, porque aí, ó, isso aqui você não precisa, isso aqui, ó, vai por esse caminho que é melhor, e aí você pula fases, não perde tempo em coisas talvez não tão relevantes. Mas o segredo de trabalhar com tecnologia é estudar. E aí tem que estudar bastante. E aí talvez você tenha que estudar um pouquinho mais do que algumas outras profissões. E é normal. Existem profissões que exigem mais esforço e menos esforço, físico ou intelectual. Não é um privilégio de tecnologia novamente, mas precisa estudar. Então, e à medida que você estuda, vamos quebrar esse paradigma. Você estuda, fica fácil. Não tem nada difícil. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, dependendo do horário que você estiver vendo ou ouvindo esse podcast. Então, sejam todos bem-vindos ao Cloud Talk BR, podcast onde a gente explora junto esse mundo incrível de cloud. Então, aqui a gente fala sobre carreira, a gente tem dicas incríveis de pessoal, né, de referência no mercado cloud. E, obviamente, a gente fala um assunto que eu amo aprender, né, que é Cloud Security. Então, prazer, pessoal. Então, meu nome é Fernando, sou o host desse podcast. E aqui a gente já está na primeira temporada, episódio 6, né, do Cloud Talks BR, no programa aqui, né, do SOC Brasil TV. Então, aqui nesse episódio, a gente tem um convidado super, super especial aqui. A gente tem o Clap. O Clap tem mais de 19 anos de experiência, sendo 5 anos em cloud. E hoje em dia ele trabalha na NTT Limited, né? Uma empresa bem grande aí. Ele vai estar explicando um pouquinho como que é, o tamanho da empresa. Ele trabalha lá como Technical Account Manager. Então, TAM, né? Igual no episódio anterior. E aí ele é um TAM/AWS Cloud Solutions Architect. Então, a gente vai entender um pouquinho como que funciona, né? E então, Clep, seja muito bem-vindo aí, Cloud Talks BR. Seja bem-vindo aí, cara. Opa, tudo bem, pessoal? Eu sou o Clap. Para quem viu nas divulgações lá e viu aí, meu nome é Voclandner, mas me chamem de Clap, que é como me conhecem profissionalmente mesmo. Voclandner é um pouquinho mais difícil, ninguém me chama de Voclandner. Então, podem me chamar de Clap. Sim, eu sou o TAN aqui na NTT, e aí teve uma fusão, a NTT agora é uma empresa muito maior, que é a NTT Data, então é um grupo, acho que é a segunda maior marca do Japão, uma das maiores empresas aí de tecnologia e consultoria do mundo. E nessa posição de TAM, aí eu tenho aí a responsabilidade de ajudar os clientes a evoluírem na parte de arquitetura de cloud, então melhorias, FinOps, boas práticas, novidades, segurança e tudo aquilo que está relacionado à boa vida aí em cloud. Show de bola, show de bola. Então, a parte engraçada, viu, gente? Eu trabalho na NTT Data Business Solutions Brasil. Aí o Clap aqui, nossa amiga, trabalha na NTT. Então, a empresa mãe, que é tudo um grupo, mas não é um grupo, mas todo mundo trabalha em conjunto. Então, só um fun fact, né? Só um fato curioso aí, né? Então, é bem bacana aí. Mas, então, Clap, aí, se você puder explicar um pouquinho, né, pro pessoal aqui, então, como que é o seu background? Então, obviamente, 19 anos, muita experiência aí. A gente vai resumir em 1 minuto, mas assim, 1 minuto para resumir 19 anos de experiência. Mas assim, se puder explicar um pouquinho melhor, né, da onde você veio, e aí a gente já entra em outros assuntos também. Não, claro, quase 2 décadas aí de tecnologia, né? Então, passei muitas madrugadas acordado, é isso que eu quero dizer. Não, eu fiz um curso técnico, né, saindo da escola, fiz um curso técnico no Senai de computação e redes na época, e a partir daí eu gostei muito de trabalhar com redes e fiquei, e aí começou aquela história de estágio, primeiras experiências, júnior e por aí vai. Comecei a trabalhar com redes nessa época, tirei o CCNA, que fez uma mega diferença na minha carreira e na época era uma certificação extremamente reconhecida, então fez muito bem pro currículo. E depois disso eu fiquei
uma década, até um pouquinho mais, trabalhando com network. Trabalhei em grandes empresas, em data centers, local web, Tivit, então alguns dos maiores data centers aí que a gente conhece. E aprendi bastante de data center, network, tive possibilidade também de trabalhar em equipes um pouquinho mais focadas em cloud, embora eu não fosse a pessoa de cloud, eu já interagia com essas pessoas, ajudava, começava ali na parte de network, entendia algumas coisas, e sempre trabalhei um pouquinho com Linux, e as minhas experiências de network também tinha um pouquinho em relação com Linux. E aí, depois desses vários anos aí, essa primeira década de trabalho, eu entendi que o mundo estava indo para um lugar diferente. Então, eu estava ali, né, configurando switch bem, mão na massa mesmo, roteamento, SPF, BGP, essas coisas. Só que, para mim, o mundo estava indo para um caminho diferente de análise de dados, de cloud, de outras coisas, e eu precisava aprender mais, e eu gosto bastante de aprender, de novidades. Aí eu comecei a fazer a transição de carreira. Então, ali depois da experiência da Tivit, eu comecei a estudar bem mais cloud, e aí eu fui fazer um MBA em cloud, aprendi, foi o lugar onde abriu um pouco a mente, né? Comecei a estudar bastante, e aí comecei a testar o mercado. Então, eu tive até algumas mudanças, até com um tempo um pouquinho menor, para tentar entrar em uma área de cloud, começar a viver mesmo aquilo que eu já vinha estudando, que eu já vinha entendendo que era o futuro, que hoje a gente está vendo que é o presente, e já está virando passado agora com inteligência artificial, né? Estamos indo para outros níveis. Mas aí eu fiz essa transição de carreira, então passei por outras empresas grandes também, conheci várias pessoas aí, tive algumas posições de DevOps, então iFood, PicPay, da Rede, DASA, todas essas foram posições onde eu trabalhava com cloud e até um pouquinho um pezinho ali em DevOps, nunca fui DevOps extremamente especialista, mas eu estava inserido nas áreas, então eu aprendi um pouco de como que funciona, um pouquinho de métrica, containers e a relação dos DevOps com os times de desenvolvimento, as áreas, a evolução dessas áreas também. E aí, nos últimos anos, eu acabei me encontrando mais nessa posição de TAM, na última empresa e na empresa atual, que é uma posição que você, como eu já falei, né, você tem que ajudar os clientes ali a evoluir no que se refere à tecnologia de cloud e tecnologia como um todo, mas também é uma posição que você tem que fazer o alinhamento ali entre o cliente, entre as áreas técnicas, entre gestores e falar sobre FinOps, melhorias e tudo mais. E eu gosto muito dessa parte de relacionamento, comunicação, falo bastante, como vocês estão vendo. E fez muito sentido, porque eu já tinha um arcabouço de habilidades técnicas, já tinha passado por algumas equipes e algumas empresas, então essa experiência me ajuda a saber comunicar bem com gestores, com times comerciais, times técnicos, e essa é uma das funções do TAN lá, que depois a gente pode falar mais também. Mas essa é a minha carreira aí, resumindo. Aí eu resumo todo em 2 minutos. É isso. É. Não, show de bola. Então, cara, o que te levou para a nuvem foi, então, você viu a oportunidade, você teve alguém de referência ou foi você mais notando as tendências, foi por estudo próprio, por necessidade, né, um gestor, né, falou, opa, aprende cloud. Então, como assim você fez essa transição, né, de networking tradicional para um trabalhar com cloud? Então, sendo mais específico, no começo da carreira eu sempre gostei de trabalhar um pouquinho com Linux, não sou especialista, mas já administrei alguns servidores, já subi alguns serviços, já subi muito Firewall em Linux e tudo mais. E então eu tinha um pouco desse conhecimento de sistemas operacionais, sysadmin, um pouquinho mais do que o padrão da galera de network, que é muito mais focado em roteamento e switching. Aí, quando eu estava ali na experiência da Tivit, eu estava inserido em uma área que era um time de cloud mais relacionado à virtualização. Todo mundo que fazia virtualização há alguns anos achava que era cloud. Não era. Era mais ou menos o contexto dessa área. E ainda assim, nós começamos a evoluir para realmente entender o que era cloud, a equipe, e à medida que eu ajudava as pessoas e estava interagindo cada vez mais com esses profissionais, eu também me interessava e entendia que o mundo estava indo para aquele lado e que eu não podia ficar para trás. Porque muitas vezes eu olhava para os lados e olhava para a minha área de network e pensava, cara, cadê as automações? Cadê a abstração? Cadê o próximo nível? Eu não quero ficar indo no data center configurando switch. Eu quero fazer coisas diferentes. Eu quero estar mais próximo do negócio, principalmente.
Então, isso começou a mexer ali na minha cabeça e girar algumas chavinhas de que, olha, precisamos mudar alguma coisa, e aí que eu realmente na Activity ali, nessa área de cloud, eu entendi que eu precisava fazer essa transição de carreira, e aí a minha decisão foi total. Cara, eu vou abrir mão do que eu conquistei em network, que eu já tinha uma carreira consolidada, já era especialista e tal, mas eu queria agora trilhar a carreira do mundo cloud. E aí foi o que eu falei, eu comecei a estudar, e aí eu já trabalhava, eu introduzi dizendo que eu trabalhava um pouquinho com Linux, porque nessa época eu já tentava fazer automações, trabalhava com Shell Script, administrava firewalls Linux e servidores e tudo mais. Então ali eu já estava um pezinho na frente para poder dar o próximo passo ali de ir para mais sysadmin, mais cloud mesmo, e trabalhar com coisas de mais alto nível, eu considero, e mais alto nível para mim é mais próximo do negócio, né? Então, infraestrutura de mais alto nível que não fosse network. E aí que eu tomei essa decisão, e aí eu fui com tudo, comecei a estudar para certificação, comecei a fazer o MBA em cloud, comecei a testar o mercado para entrar nessas posições. Em algum momento eu consegui entrar em uma posição que aí abriu a mente, eu comecei a trabalhar especificamente com isso. Então, foi mais ou menos, né, esse o sentido da jornada e por isso que eu quis ir para a cloud. Eu vi que o mundo estava indo para esse lado e que provavelmente eu ficaria para trás, porque hoje você já não vê mais, assim, você vê muita vaga de network porque o mundo está atrasado. Mas as principais vagas e aquilo que as pessoas mais falam e as tecnologias que estão em alta já não são mais as mesmas tecnologias de 10, 15 anos atrás. E por mais que eu pudesse continuar a carreira inteira trabalhando com network, eu tenho certeza que tem profissionais que ainda trabalham e vão continuar trabalhando, cara, eu gosto de aprender e eu quero estar na vanguarda, né? Eu quero ser os pioneiros, eu quero estar ali trabalhando com tecnologia em alto nível. Então, eu precisava mudar para trabalhar com o que as pessoas estão realmente desenvolvendo hoje. Então, esse foi o principal insight aí, o motivo de eu fazer essa transição e como que eu fiz, né? Não, show de bola, cara. Assim, já dando um kick com isso daí, você teve alguma comunidade, mentor, alguém que te ajudou muito nesse início da sua jornada? Ou foi mais um fazer sozinho, ou você encontrou professores lá, amigos no MBA? Então, assim, como que o externo te ajudou, né? As pessoas ao seu redor? Bom, eu estava numa área ali que tinha pessoas que já eram sysadmins, né, e não estavam totalmente trabalhando com nuvem, principalmente com nuvem pública, mas já tinham um outro pensamento. Ainda assim, eu vou falar para você que o MBA fez diferença. E a gente da área de tecnologia, a gente sabe que, cara, o que o empregador quer é que você resolva. Independente de ter diploma ou não. Inclusive, acho que a primeira década que eu trabalhei, eu não tinha faculdade. Eu fui fazer faculdade pós porque outras posições exigiam, e muito porque as posições exigiam e não porque eu não conseguia fazer o trabalho. Mas a primeira década eu trabalhei e já era especialista mesmo sem ter faculdade. E eu digo isso porque a gente entende que se você faz o trabalho, tudo bem, você vai ser contratado. Agora, o MBA fez diferença para mim, porque eu conheci pessoas mais experientes que já estavam inseridas no mundo de cloud, e os professores também eram pessoas referência que já estavam inseridas no mundo de cloud. Então, para mim, que já era um profissional experiente, já tinha uma carreira, mas estava fazendo uma transição e precisava entender coisas e até abrir a mente para outros caminhos, para a jornada que eu precisava trilhar, fez muita diferença. E não é o conhecimento técnico, porque eu acho que o técnico você aprende mesmo estudando. A gente tem muito conteúdo gratuito ou não, e conteúdos muito bons. Então, se você quiser aprender, você vai aprender. O MBA não me trouxe um mar de conhecimento, embora tenha me ajudado aí a abrir a mente, mas me trouxe alguns relacionamentos e alguns insights que dificilmente eu teria naquele momento e naquele tempo. Então, sabe, o atalho, algumas pessoas mais experientes do que eu me deram dicas que me colocaram na frente, entendeu? Pulei algumas fases porque eu estava ali com essas pessoas trocando experiências. Então, o MBA fez sim muita diferença em hard e soft skills, porque tem algumas skills que eu já tinha desenvolvido ao longo da carreira, de senioridade, de relacionamento, mas que também eu recebi alguns insights e algumas dicas, por assim dizer, do que eu deveria desenvolver. Então, isso me ajudou muito. O MBA foi algo que me ajudou. E, falando sobre comunidade, comunidade do Jefferson lá, o Linux Tips,
foi o que eu usei para adquirir as hard skills das coisas que eu não sabia. Então, foi lá que eu aprendi Docker, foi lá que eu aprendi Terraform. Eu até fiz o curso de AWS, mas aí eu já estava fazendo outros cursos, então não foi o principal. Mas a parte de DevOps, cara, para passar nas entrevistas, para entrar nas experiências, eu usei bastante conteúdo que ele colocou lá. E algumas vezes o conteúdo não é tão assim avançado, até porque é para uma comunidade, né? Para as pessoas serem ajudadas também. Eu acho que ele tem um pouco desse ideal, mas o conteúdo é muito bem feito e me ajudou bastante a aprender o que eu precisava aprender para fazer. Então, fiz o curso de Terraform. Cara, conseguia subir a infraestrutura na Terraform. Era do melhor jeito? Não, não era do melhor jeito. Mas eu já entendia o que as pessoas falavam, já pô, vamos falar de tap state, vamos falar de IAC. Pô, eu já entendi, eu já conseguia fazer, conseguia conversar sobre isso na entrevista. E se eu precisasse entrar em um código para corrigir ou para melhorar, eu conseguia fazer isso. Então é o suficiente, porque você não vai se tornar um profissional sênior fazendo um curso, você vai se tornar um profissional sênior trabalhando. Mas eu já tinha o conhecimento necessário para eu começar a trabalhar e aí trilhar o caminho para me tornar sênior especialista também em cloud, entendeu? E a mesma coisa para Docker, a mesma coisa para EKS. O curso do EKS do Jefferson eu fiz também foi. Não quero fazer muita propaganda, mas foi muito útil para mim na minha carreira, fez muito sentido e me ajudou a pular fases, entendeu? Então, esses dois recursos aí me ajudaram bastante, o MBA, e nenhum desses é obrigação, a gente tem muito conteúdo gratuito e tal, mas para mim, a minha experiência fez diferença. O MBA de relacionamento e contato com as pessoas, para eu pular fases, então isso me ajudou, e o hard skill ali nos cursinhos do Jefferson, entre outros, né? Eu tenho vários outros cursos que eu vou fazendo, Alura e Stephen Marek e tudo mais. Mas esses me ajudaram bastante. Foi divisor de águas ali. Dali eu já estava mais preparado para encarar os desafios que eu encarei ao longo da carreira nos próximos anos, sabe? Não, show de bola. E esse MBA você fez aonde? Só Fiz na FIAP. pra na MBA FIAP. em Cloud na FIAP. Show, show. E Então, é o que assim, eu. Pode falar. não pode falar. Não, pode falar, pode falar. Não, e é o que eu falei. Não vá para nenhuma graduação, curso ou pós-graduação esperando que você vai se tornar a pessoa incrível. Não vai. Mas o estudo é importante, então às vezes tem um roadmap ali de matérias. Que o roadmap você vai encontrar, tem até um site, roadmap.sh, que você acha o É, roadmap para um monte de coisa. incrível aquele Mas, site. não, eu estou usando ele para Python, para back-end e Python. Mas ainda assim, ter pessoas experientes te ajudando e te colocando no caminho certo, cara, ajuda bastante para minha carreira e eu já tá, mas assim, eu já estava num nível de carreira diferente, já tinha posição sênior, então foi um pouquinho mais simples de eu buscar esses recursos pagos. Tem um monte de gente que quer começar na área ou que está fazendo uma transição de carreira que talvez não tenha essa mesma possibilidade. Eu tive, me ajudou muito. Mas a FIAP é um lugar bem bacana também, eles são bem organizados. Então não dá para falar mal da FIAP também não. Sensacional. Então, assim, se você tivesse que voltar a estudar lá de novo, você iria com os olhos fechados, então. Cara, é que eu já fiz um MBA. Então, fazer outro MBA técnico, para minha carreira, no momento, não faz tanto sentido. Eu pensei em fazer em arquitetura de software, porque como eu já falei, né? Eu queria sair de network e ir para camadas superiores, que eu entendo que é o que está mais próximo do negócio. Em infraestrutura e cloud, eu já estou mais próximo do negócio. Se for para desenvolvimento, aí é o mais próximo do negócio mesmo. Então, desenvolvimento é algo que eu gostaria de fazer. Eu acho que no meu nível de carreira não faz sentido fazer uma transição como eu já fiz, mas ainda assim é algo que eu quero me desenvolver. Então, arquitetura de software, talvez eu fizesse, porque faz sentido. Agora, fazer mais do que um MBA técnico, não sei, cara. Não sei. Talvez eu entregue mais valor agora, ajudando outras pessoas também a evoluir, sabe? No nível de carreira em que eu estou, talvez faça mais sentido eu compartilhar a minha experiência e buscar qualificação para eu fazer isso de uma maneira melhor, então talvez uma pós em gestão, um MBA em gestão, do que eu fazer mais um técnico, entendeu? Porque eu não vou conseguir entregar muito mais tecnicamente, eu digo, entregar valor para a empresa, sabe? Então talvez o valor esteja em fazer outras coisas agora. Mas eu recomendo sim, e se eu voltasse atrás e não tivesse onde eu estou agora, eu faria sim. Eu gostei bastante. Sensacional. Então, assim, talvez o MBA no geral, assim, como que você vê ele? Talvez
realmente como a gente pode falar? O MBA você vê que é muito mais além do que um papel, é realmente a troca de experiência que vale a pena. Cara, o MBA é principalmente para pessoas mais experientes, do meu ponto de vista. Então, que eu fiz faculdade um pouco mais velho, foi quando eu tive condições de fazer, e eu via pessoas muito novas que já pensavam em fazer pós-graduação ou MBA logo depois da faculdade. Do meu ponto de vista, pelo menos na minha história, não faz sentido isso, porque você não tem experiência para tirar o maior proveito. Porque, de novo, se for só o roadmap, se for só as matérias, se for só o estudo, cara, tem um vasto conteúdo na internet para você consumir e conteúdos de extrema qualidade e mesmo pagos muito mais baratos do que um MBA. Porque você vai gastar lá alguns R$ 1.000, né, para fazer um MBA, ao passo que, sei lá, por poucos dólares você consegue fazer cursos de muita qualidade. Então, se for só pelo conteúdo, não faça um MBA, não faça pós-graduação, porque o conteúdo está disponível para quase todo mundo e você consegue pagar bem mais barato por conteúdos que não são um MBA. Mas, se você já é um profissional mais experiente, está procurando dar outros passos na carreira, networking é importante e troca de experiências é importante, tanto com os professores quanto com os membros da sala de aula. Então, imagino que o MBA é para você sim, e aí, óbvio, aí você procura aquele que tem o melhor conteúdo, uma instituição de confiança. Também não adianta fazer um MBA de qualquer lugar só para ter o carimbo de MBA, porque, principalmente na nossa área de tecnologia, na entrevista, o entrevistador, e eu já fiz várias entrevistas, o entrevistador vai saber se você tem experiência ou não, independente do título. O título pode até te colocar ali por uma questão de RH, mas não é isso que vai te colocar em boas posições, que vai fazer você crescer na carreira. Então, para mim, pelo menos na minha história, fez sentido. Busque um MBA, uma pós-graduação, se você já tem alguma experiência. Então, aí você vai conseguir tanto contribuir mais para a tua turma e até trocar experiências com os professores, quanto aproveitar melhor as contribuições que você observar, que você receber ali, entendeu? Então, o que eu quero dizer vai ter muito mais valor agregado se você já for um profissional um pouco mais experiente. E aí é valor do seu próprio investimento. Aí faz sentido fazer esse investimento tendo muito mais que receber em troca, sabe? Sim, e com certeza, e aí às vezes o pessoal está trabalhando numa empresa e a empresa incentiva estudar, eles apoiam de alguma maneira, né? Se você tiver um ano de casa, eles apoiam 10%, 50% do curso, então tem esse lado também, né? Então, Na empresa em que eu estava na época, eu saí um mês depois, então acabei não usando o benefício, mas eu tinha 50% de desconto no curso por conta de bom trabalho, aí eu estava bem ranqueado lá nas métricas, a avaliação 360 deles, aí eles me deram 50% de desconto. Eles participavam, né, de 50% do valor do MBA. Isso é um valor considerável já. É que eu acabei saindo, não usufruí desse benefício, mas é uma possibilidade sim. E aí começa a fazer mais sentido também fazer o MBA, mas novamente, se você não tem experiência, talvez faça sentido buscar outra coisa, talvez uma certificação, talvez um curso de certificação, ou, de acordo com a sua posição, talvez cursos não tão relacionados àquilo que você faz. Porque, por exemplo, o que eu vejo acontecer frequentemente, tem grandes especialistas em tecnologia, e eu cruzei com vários deles ao longo das empresas que eu estive no mercado, e essas pessoas acabam tomando posições de liderança. Por quê? Porque eles realmente lideram a tecnologia. São pessoas muito experientes, são pessoas muito capazes. Será que faz sentido você ser ainda melhor naquela sua tecnologia que você já domina, ao invés de repente, você desenvolver uma soft skill? Fazer um curso ali voltado para a liderança, fazer um curso voltado para a comunicação, para que aí então você, junto das hard skills que você já tem, você consiga entregar mais valor para a organização por compartilhar essa hard skill com outras pessoas de uma maneira melhor? Aí é uma reflexão. Na minha carreira, em algum momento, fez sentido fazer essa transição, porque eu já estava ocupando posições de liderança em várias empresas, e aí eu precisava melhorar as minhas capacidades de entregar conhecimento, de liderar as pessoas, de me comunicar melhor, de ajudar a empresa a crescer e os profissionais a crescerem também. Então, nem sempre a pós-graduação é o melhor momento para você fazer, ou é aquilo que vai trazer mais valor para a sua carreira e talvez para a empresa que você esteja prestando serviço, sabe? Então, vale a pena essa reflexão.
Não, perfeito. Então, realmente, a gente tentei explorar isso daí para, sim, talvez alguém tá na dúvida, né? Então, será que faz, não faz? Opa, É sempre caso vai a caso, né? Tem que olhar a sua carreira, o seu momento de carreira, mas se o objetivo é só conhecimento técnico, então com certeza talvez não seja o melhor investimento aí. Não, com certeza não será o melhor investimento, se não for é, só técnico. não, bacana. Então, esse ponto de vista, experiência e tudo mais, com certeza é bem bacana de compartilhar aí, cara. Então, assim, só mais uma perguntinha sobre isso daí. Uhum, Você mencionou cursos de soft skills, cursos, né? Às vezes cursos não técnicos. Então, assim, uhum. quais plataformas você utilizou? Ou foi, né, plataformas pagas, né? YouTube Cara, da vida? é. Aí eu vou te passar mais background da minha carreira que eu nem coloco tanto no LinkedIn assim. É, depois de alguns anos, eu comecei, como eu falei, a ter posições de liderança, né, em várias empresas ali. Então, na Local Web eu fiquei como líder técnico da equipe, na Shift eu também era o líder técnico da equipe. Depois, em outras empresas, eu acabei liderando as áreas em que eu estive. E aí as pessoas me davam bons feedbacks e eu assumia essas posições por questão de algumas habilidades de comunicação, liderança e até relacionamento. Aí eu parei para pensar e as pessoas já me davam bons feedbacks. Poxa, eu preciso aprender a fazer isso do jeito certo, a fazer melhor. E aí eu procurei todos os cursos de coaching que eu encontrei. Então eu fiz alguns cursos de coaching no Instituto Brasileiro de Coaching, que são cursos voltados a comportamento. Então hoje você sai de lá como analista comportamental. Então, aqueles testezinhos que o RH faz, de análise DISC, para entender o seu perfil, eu consigo até aplicar essas análises e hoje eu sou mais experiente, eu consigo entender um pouquinho como as pessoas funcionam de acordo com o perfil comportamental, sabe? Então, por exemplo, isso está diretamente relacionado à minha posição atual, porque eu estou numa reunião, eu sei, pela maneira de falar e pelas perguntas e respostas de uma pessoa, mais ou menos como que é o perfil comportamental daquela pessoa. E sabendo isso, eu que tenho conhecimento, estudei para isso, consigo adaptar o meu discurso à necessidade daquela pessoa. E não é uma questão de manipulação, é uma questão de fazer se entender. Porque muitas vezes você tem algumas barreiras linguísticas e comportamentais que, se você não falar do jeito certo, você não consegue se comunicar com aquela pessoa e você não consegue se fazer entender. Então, como é que você vai ter resultado sem ter uma boa comunicação? Principalmente porque você não entende a outra pessoa. Porque comunicar não é entregar a mensagem, comunicar é fazer se entender. Então, ao longo desses cursos, desses treinamentos de coaching, eu aprendi sobre comportamento, eu aprendi sobre estabelecimento de metas e principalmente como atingir essas metas. Eu aprendi sobre crenças limitadoras e como vencer essas crenças. Isso serviu para mim, porque aí eu, obviamente, que eu evoluí pessoalmente como muito assim profissionalmente, mas também como pessoa, minha vida pessoal melhorou e tem alguns conhecimentos que me ajudaram a ter uma vida muito melhor. Mas também ali tem a aplicação prática no seu trabalho e principalmente na função que eu ocupo hoje, mas em qualquer função de liderança e gerenciamento de equipes, esses conhecimentos vão fazer diferença. Então, esse primeiro curso, né, coaching, mas aí eu fiz vários cursos, fiz uma formação em coaching que é coach, master coach, business coach, então estudei bastante. Nós de tecnologia gostamos de estudar, então se a gente pega alguma coisa para estudar, nós vamos estudar bastante, entendeu? Foi o que eu fiz. E além desse curso, tem alguns outros cursos que não são tão voltados a coaching, mas estão relacionados especificamente a técnicas de liderança. Eu fiz esse de coaching no Instituto Brasileiro de Coaching, né, mais comportamento. Tem também o Mastermind, que é um curso bem conhecido aí para outras áreas, mais administração e gestão. Minha esposa fez, eu recomendo bastante, que eu tenho contato com as pessoas. E esse é um curso que é muito mais técnico voltado à liderança. Então você aprende a identificar novamente os perfis comportamentais, mas você aprende como que você vai reagir a cada uma dessas situações, gestão de conflito, comunicação, negociação, é um pouco mais técnico. Ao passo que o coaching é mais voltado a comportamento, o Mastermind é mais voltado à técnica de liderança, e é um curso também que ajuda bastante. E depois disso eu fui fazer um MBA em gestão de pessoas. Gestão, liderança e inovação, na verdade, pela PUC.
E nesse MBA aí eu tive várias matérias de gestão, que aí é a parte técnica de gestão, né? Então, poxa, teoria do flow, como que as pessoas realmente se sentem realizadas no trabalho, entre vários outros conhecimentos. Então, nesse momento, essa pós-graduação em gestão e liderança fez muito mais sentido do que uma pós-graduação técnica, sabe? E por que fez mais sentido? Porque o investimento que eu fiz me trouxe um retorno muito maior no resultado que eu entrego. Porque se eu aprender tecnicamente a ser o melhor desenvolvedor Python do mundo, na minha função, eu não vou entregar muito mais. Agora, se eu entender o perfil comportamental das pessoas, como que eu vou me comunicar com gestores, com comercial, com técnicos, com líderes, isso me ajuda a entregar muito mais na minha função, entendeu? Então, isso que eu falo de retorno do investimento. Nesse momento, para minha carreira, habilidade técnica eu já tenho algumas e já é o suficiente para eu entregar. Agora, outras habilidades talvez aumentem muito mais o meu resultado. Então, é isso que a gente precisa sempre refletir nessas escolhas de pós-graduação, curso ou soft skills. Mas, para pessoas que querem subir na carreira e aí, independente da função, da tecnologia, você vai precisar estudar soft skills. Em algum momento, você vai precisar evoluir as suas soft skills. Porque não cabe mais nesse mundo pessoas que estão ali pensando, não, eu trabalho com programação porque eu quero só ficar aqui na frente do computador e não quero falar com ninguém. Isso não acontece mais, não tem mais, você não vai evoluir. Você tem que se relacionar com as pessoas e o teu diferencial é o quão relacionado com o próximo do negócio você está. Então, você precisa desenvolver soft skills para ter um time saudável, para conseguir lidar com todas as pessoas, para conseguir entregar resultados simples assim. Então, o mundo está indo nessa direção, então reflitam sobre isso. Acho que é um caminho a ser seguido. Em qualquer função, em qualquer nível hierárquico. Tá? Aí, pra você ver. Então, dá para fazer vários insights aí. Você tá doido. Mas, assim, muito bacana. Então, deu para ver que o Clap, ele não gosta de estudar, ele ama estudar muito e muito, muito. Então, está sempre correndo atrás, né, de novas tecnologias, novos conhecimentos. Então, eu acho que para uma pessoa em tecnologia é necessário também. Porque sempre a tecnologia vai mudando, então você tem que sempre estar adepto, né? Tem que sempre estar acompanhando as notícias. Então, você falou, cara, eu fiz um MBA, fiz esse curso, fez o curso, fez aquela outra coisa aqui, curso, mas assim, no final das contas é o quê? É você vivendo a vida de TI, basicamente, né? Estudando Exato. tecnês, estudando coisas soft skills. Então, obviamente que te ajudou muito, muito na sua carreira. Então, é um ponto bem bacana, cara. Tem que ser curioso, tem que querer aprender o tempo todo. E assim, se você é uma pessoa que não quer ficar estudando a vida toda, então dificilmente tecnologia vai ser um lugar onde você vai crescer. Tecnologia é para todos, então eu nunca vou falar que tem gente que não serve para tecnologia. Não. Inclusive, o mundo está indo em uma linha de que todo mundo vai trabalhar um pouco com tecnologia, porque a tecnologia faz parte do mundo que nós vivemos e vai fazer cada vez mais. Então, tecnologia é para todo mundo, ponto. Agora, se você não está disposto a estudar bastante, e quando eu digo estudar bastante, é abrir mão de algumas horinhas de lazer fora do horário de trabalho para aprender coisas novas, é bastante difícil crescer nessa área. Porque você pode crescer por estar estagnado ali numa função e começar a trabalhar e ficando bom naquilo e vai fazendo a mesma coisa e vai crescendo. Pode. Mas você vai crescer mais devagar, você vai crescer menos e talvez você não cresça. E à medida que o mercado, como você bem citou, o mundo vai mudando, o mercado vai melhorando, a estagnação pode fazer com que você fique fora do mercado em algum momento. Porque o mundo muda, e se você não estiver mudando com ele, isso em qualquer função, não é só tecnologia, não é um privilégio de áreas de tecnologia. Ainda assim, você precisa acompanhar o movimento. E se você não estiver disposto a fazer isso, será um problema em algum momento, certamente. Não, com certeza. E eu concordo plenamente, 100%, porque imagina, a linguagem Fortran, cara, 20 anos atrás, 50 anos atrás, era a melhor língua do planeta. Mas às vezes o cara que ficou naquele lá, 1 de 2, né? Ele ficou por, tá tudo bem, vai ser a linguagem que eu vou só saber, vai ser isso daqui para sempre. Cara, você não vê essa linguagem mais, né? Levando um pouquinho mais pro lado de programação, que às vezes o cara
não estuda novas tecnologias, as empresas não estudam novas tecnologias. Eu vi, né, a notícia aí que a Nokia foi comprada, por quê? Cara, eles fizeram tudo certo, mas não seguiu a onda. Cadê a Nokia? Cara, foi Exato. embora, morreu. Uhum. O É, quê? Mas o quê? O que que eles fizeram de errado? Nada. Ele é um dos casos de só não insucesso, né? seguiu, só não seguiu o quê? O mercado, né? Infelizmente, né? Obviamente não sei os detalhes, o que aconteceu, mas eu vi essa notícia e eu falei, uau, Uhum. que, assim, é algo triste, né? Porque, assim, imagina, a Nokia 20 anos atrás, cara, era o, era o mundo dominado por eles. Sim, sim, sim. Celular era Nokia, né? Todo mundo queria ter o Era Nokia, todo N95 mundo. lá. Isso, todo mundo queria o Nokia da vida, mas assim, É, infelizmente, novas tecnologias, né? Talvez eles não adaptaram, foram talvez muito conservador, e realmente trazendo isso para o lado de TI, carreira, se for muito conservador com carreira, cara, vai ficar para trás. Não é eu, não é você, não é ninguém dizendo, é o mercado que vai falar que, cara, a gente não quer você porque o que que você sabe? Sabe, né? Talvez, né? Obviamente vai mudando de cada forma, né? Mas, assim, o que que você sabe? Eu sei uma tecnologia de 15 anos atrás. Não, bacana. E de hoje? cara, Nada. tecnologia tem muita vaga e sempre vai ter muita vaga. Uma outra notícia que eu vi recentemente é que já 50% dos programadores dos Estados Unidos trabalham para áreas, para empresas que não são de tecnologia. Por quê? Porque as empresas que não são de tecnologia também usam tecnologia e também precisam de tecnologia. Então, é, o que eu quero dizer aqui é que o mundo está se movimentando para que todas as áreas tenham algum envolvimento de tecnologia. Então, a tecnologia é um mercado saturado, isso vai acabar. Não, não vai acabar. Porque cada vez mais a gente precisa de pessoas, pessoas qualificadas, e eu já tive que contratar, e era difícil encontrar as pessoas qualificadas ao ponto que a gente chegou à conclusão de que vamos ter que qualificar. Então, para a gente preencher essa função, a gente vai trazer alguém que não tem conhecimento nenhum e a gente vai ensinar a fazer. Porque eu preciso de alguém que faça. E se eu não estou encontrando, eu vou ter que dar um jeito, porque de qualquer forma eu tenho que entregar. Então, a tecnologia vai continuar se desenvolvendo. Só que, assim, é uma competição. Mesmo tendo muitas vagas, você não quer ficar com qualquer vaga. Você quer as melhores vagas. E tudo bem começar por baixo, e todo mundo vai começar ali sendo estagiário, júnior, tem as suas exceções, mas a regra é, você vai começar ali de baixo e vai crescendo. Mas para você chegar nos degraus mais elevados, você vai ter que se destacar, porque é uma competição, é um mercado e assim, oferta e procura. Então, se eu tenho profissionais melhores, eu vou contratar os profissionais melhores. Então, se você quer estar entre esses, se você almeja posições diferentes, vagas melhores, aqueles salários astronômicos que todo mundo vende no LinkedIn, eles existem, eles estão por aí. Mas as pessoas que vão lutar por esses salários astronômicos, por essas vagas, também estão se esforçando bastante. Então, como é uma competição, você vai ter que se esforçar mais para estar na frente de alguém, senão não tem milagre. Qualquer profissão é assim. Os melhores têm as melhores vagas, os melhores estão nas melhores empresas. Então, e aí entenda que em tecnologia é a mesma coisa, sempre vai ter vaga, sempre vai ter vaga. Dificilmente profissionais que já têm alguma experiência vão ficar desempregados, a menos que a pessoa não estude nada. Mas, se você não está disposto a estudar, então vai ser uma área mais desafiadora, por assim dizer. Com certeza. Cara, eu concordo plenamente aí. E, cara, tecnologia é estudo sempre. É o lifelong learning, Isso. estudar para sempre. Assim, né, igual você falou, tecnologia é para todo mundo, mas tem as suas peculiaridades, né? Eu vejo o pessoal, eu quero trabalhar home office, cara, é incrível, mas assim, quando começa a estudar tecnologia, é um buraco sem fim, a dor de cabeça que nunca viu antes, é um negócio assim, um bicho de sete cabeças, mas é porque às vezes o pessoal fica iludido, né, pelos marketing da vida, cara, isso, Sabe, infelizmente, né, acontece frequentemente. eu gosto de quebrar alguns paradigmas de tecnologia. Primeiro, quando alguém fala que é de tecnologia para alguém que não é de tecnologia, nossa, como você deve ser inteligente. E aí fica aquele pensamento que é um paradigma que parece que só pessoas extremamente inteligentes, fora da curva, trabalham com tecnologia, e não. Existem pessoas
que não são tão inteligentes, que não são gênios matemáticos, e eu não sou um gênio matemático e tenho quase 20 anos de carreira aí. Então não tem nenhum, vou testar o seu QI para ver se você serve para tecnologia, não tem nada disso, gente. Tudo é difícil quando você começa, tudo, se você olhar mais profundamente, é um pouquinho mais complexo, e tudo que você estuda mais, fica fácil. Então, a mensagem aqui é, não precisa ser fora da curva para trabalhar com tecnologia é para todo mundo mesmo, precisa estudar. Então, você vai encontrar, se você encontrar alguém mais experiente, como eu falei, pessoas mais experientes me ajudaram a pular fases. Se você encontrar alguém mais experiente para te ajudar, é melhor, porque aí, isso aqui você não precisa, isso aqui, vai por esse caminho que é melhor, e aí você pula fases, não perde tempo em coisas talvez não tão relevantes. Mas o segredo de trabalhar com tecnologia é estudar. E aí tem que estudar bastante. E aí talvez você tenha que estudar um pouquinho mais do que algumas outras profissões, e é normal. Existem profissões que exigem mais esforço e menos esforço, físico ou intelectual. Não é um privilégio de tecnologia novamente, mas precisa estudar. Então, e à medida que você estuda, vamos quebrar esse paradigma. Você estuda, fica fácil. Não tem nada difícil. E aí as pessoas falam, não, tem coisas difíceis sim. Cara, tem coisas que são assuntos mais extensos, tem assuntos que você leva mais tempo para aprender, e tem assuntos que você vai ter que investir um tempo ainda maior para aprender. De qualquer modo, se você investir esse tempo, vai ficar fácil. Então a variável aqui não é muitas vezes a complexidade, na maior parte das vezes é o tempo que você vai dar para aquela atividade a fim de você aprender. Mas, de novo, TI é para todo mundo. Vem, a gente precisa de muita gente em TI, então vem para TI, estuda, e estudando, quanto mais você estudar, mais fácil vai ficar, em algum momento você vai conseguir fazer muitas coisas. Exatamente. Então, sempre vai estar em falta jobs em TI, jobs em cloud. Hoje em dia, cloud cada vez, né, as empresas estão migrando. E aí, agora eu quero trazer a nossa conversa um pouco mais para um modo um pouco mais tecnês, tá? Tá bom? Então, assim, o que você, obviamente, às vezes o pessoal tá querendo fazer, talvez não sabe um data center on-premise, o pessoal tá entrando só agora no mundo data center na nuvem. Então, assim, qual que foi a sua principal dificuldade de, às vezes, transferir o que você sabia de um data center on-premise para um data center na nuvem? Ou era muito similar, ou tinha nada a ver com nada? Então, assim, como foi essa migração, né, de um data center físico para um data center de clique-clique e está configurado? Cara, a questão do data center, não data center na nuvem, né? Mas a questão da tecnologia em nuvem versus data center é uma quebra de paradigma, porque os conceitos são diferentes. No data center você tem um espaço físico, você tem ali a gestão do ar-condicionado, a gestão da energia, a gestão da capacidade dos servidores, e aí você tem storage, tem network, tem os próprios servidores mesmo que você precisa comprar e esperar eles chegarem. Então, tudo isso é um paradigma diferente. E aí, quando você começa a trabalhar com cloud, você percebe que é muito, muito diferente, muito mais performático, é muito mais fácil de você automatizar as coisas. Então, a minha principal dificuldade aí no começo foi realmente entender essa quebra de paradigma e a diferença entre o que eu fazia versus o que eu ia começar a fazer. Então, por isso que eu já contei a história aí, procurei bastante conhecimento para entender como era, mas no princípio são outros mundos, sabe? E eu trabalhava 10 anos ali com o data center, e eu entrava no data center, instalava suíte, instalava servidor também de vez em quando. E aí, quando você entra na console da AWS, preciso de um servidor novo, 3 minutos. Preciso de um storage, 2 minutos. Eu quero agora replicar o meu dado daqui para um data center que está lá na Europa. 2 minutos também. Cara, isso é tão diferente que é até difícil de entrar na cabeça. E hoje eu sou uma pessoa que se atualiza bem mais, mas naquela época eu trabalhava muito mais focado ali com network, eu era especialista naquilo. Então eu não estava com a mente tão aberta para novos conhecimentos naquele momento. E aí foi difícil fazer essa virada, sabe? E é uma virada total, porque não dá para ir aos poucos nesse caso. Porque eu não ia conseguir ir migrando aos poucos os conhecimentos, sabe? Então, a minha dificuldade foi a quebra de paradigma e entender os novos conceitos. Que nuvem, cara, é virtualmente, não é infinito o recurso, mas é virtualmente infinito. Então,
Você paga por aquilo que você usa e você cresce à medida que você precisa. Então, isso é um conceito importante de cloud. Não é cloud se você não tiver essa possibilidade de crescer. E tem a parte de automação e IAC, que também é algo que é quebra de paradigma, porque você não consegue automatizar o deploy de tantas coisas do data center, até porque você tem o parâmetro físico da coisa. Você precisa comprar um servidor, você precisa comprar um switch, você precisa comprar um espaço ou alugar um espaço, e no cloud não é nada assim. Então, essa quebra de paradigma foi difícil no começo, assim, nos primeiros meses, posso dizer que talvez no primeiro ano. Depois aí entrou na cabeça e ficou tranquilo, mas quebra de paradigma foi desafiadora para mim, principalmente vindo de redes, né? Porque eu ainda estava um pouquinho mais longe de um sysadmin, porque eu era o cara de network, então o baixo nível ali de infraestrutura. Acima disso tem a pessoa de servidor, e aí depois tem a pessoa talvez a pessoa de desenvolvimento, então todos esses estão mais próximos do negócio e as coisas entram mais fáceis na cabeça, né? Eu estava um pouquinho mais distante. Então, acho que esse foi o principal desafio. É a quebra de paradigma de novos conceitos. Então, elasticidade, resiliência e automação, infra como código, foram conhecimentos assim que, uou, explodiram minha mente. Mas foi bem bacana. É, Depois que eu entendi, cara, é com isso que eu quero trabalhar. não, show de bola. Então, assim, explicando um pouquinho, né, o que que é IAC, né? Você já falou um pouquinho aí, mas assim, quais foram alguns desafios que você também teve com aprender, né, IAC, aprender, mexer dessa forma mais automatizada? E assim, qual que foi um momento assim que você achou que, cara, isso é a melhor coisa que eu já vi, né? Tá. Você subiu uma infra inteiro de uma linha de código, ou sei lá, 10 mil linhas, você subiu o data center com 3 AZs, funcionando tudo certinho. Teve um Uhum. momento assim que você falou, cara, que negócio maravilhoso. Cara, é até um pouquinho mais simples que isso, mas tem umas historinhas assim. Primeiro, eu já falei, né? Eu sou curioso, eu gostava de trabalhar com Linux, com Shell Script e tudo mais. Ainda na experiência de redes, eu fiz a automação de um DR da parte de redes com Shell Script. Isso foi uma primeira experiência aí com automação, né? Shell Script, né? Enfim, não vou entrar em Shellzinho. polêmicas aqui, mas eu usei Shell Script, fiz a automação e foi bacana, porque fez a virada do DR, mandou e-mail, evidência, tudo mais. Foi minha primeira experiência ali com automação em mais alto nível. Eu digo, entregar coisas reais ali que podem ser mesmo utilizadas. Aí depois disso que eu fiz a virada para cloud, cara, um momento que eu não esqueço eu estava no iFood, e aí eu já trabalhava mais com cloud, e o iFood, eles são muito maduros com parte de IAC, mas muito mesmo. E aí eu precisava subir uma VPN, eu era cara de redes, né? Então eu já tinha subido centenas de VPN em tudo que é sabor de firewall, né? Sonic Walk, ninguém deve conhecer, Fortinet, pfSense, já fiz automação de shell script na linha de comando do pfSense, então eu já fiz VPN de tudo quanto é jeito. Só que aí eu estava subindo VPN entre a AWS e o GCP, a cloud da AWS, né, e a cloud do Google, que é o GCP. E aí o analista do outro lado, eu estava fazendo a minha configuração, ele falou, não, espera aí que eu vou encontrar aqui o código para fazer isso, porque ele estava fazendo em Terraform. Cara, eu me surpreendi porque era algo simples, mas ainda assim ele não cedeu à tentação de ir lá na console e fazer, porque ele já sabia fazer na console. Ele falou, não, espera aí que eu tenho que achar aqui o comando certinho. E aí, Terraform, a documentação é extensa, é muito boa, excelente, uma das melhores que eu já vi. É só você entrar lá no módulo, achar o comando certo, colocar no código e vai funcionar. Mas ele fez isso, e isso foi, cara, que negócio legal, eu posso subir a VPN com código, sem precisar ter que ficar clicando ali em telinha, e como era consultoria, eu às vezes tinha que mostrar para o cliente como é que era e tal. Não, agora eu posso só enviar código. E aí, por que eu citei que eu fiz o DR em Shell Script? Eu já entendi um pouco de desenvolvimento, agora eu estou aumentando meu nível para entender de orientação a objetos e tudo mais. Mas naquela época eu já me preocupava muito em reaproveitamento de código. Por quê? Cara, eu não quero fazer o mesmo deploy clicando várias vezes. Eu vou fazer, tipo, vou fazer o deploy de um firewall na época em uma cloud, na outra região. Eu não quero fazer isso clicando 10 vezes para 10 ambientes. Eu quero ter um código e fazer o deploy desse código em diversos ambientes. E eu acho que esse dia que abriu minha mente, cara,
agora tá divertido, quero fazer isso, eu quero trabalhar com isso. Porque é muito legal você desenvolver um módulo ali de Terraform, entregar para alguém, não, pode usar, só preenche as variáveis lá e... Mas vai aplicar? Não, vai subir tudo que você precisa, cara. É só preenche essas variáveis aqui e vai funcionar. E, cara, isso é uma delícia. É aquilo que... Cara, qualquer mínimo código que eu entrego já me deixa muito, muito, muito feliz, cara. Muito feliz. Não, eu entendo você, assim, meu primeira experiênciazinha com esse mundo de automação, de programação, foi em Shell Script também, cara. Uhum. Primeira vez que eu subi um Shell Script, cara, eu fiquei muito feliz, eu falei, nossa, que negócio sensacional, um negócio assim, ele fazia, né, eu não entendia muito, né, a minha briga até hoje em dia é muito com linguagem de programação, mas na época era Uhum. muito maior mesmo. Eu tinha muito mais resistência, não entendia, ficava bravo com programação, eu não gostava da lógica e tal. Aí eu criei um programinha, eu trabalhava na minha primeira empresa, e aí eu montei algo de shell script para subir uma infraestrutura, para subir um Zabbix, Sei. Zabbix proxy. E aí, cara, quando eu subi aqui lá, eu fui aprendendo, né? Foi assim, cara, que negócio massa. Então eu sempre fui a pessoa mais de automação do que programação. Tem uma Uhum. diferença muito grande aí, viu, gente? Automação é maravilhoso, programação é do Croix, é difícil pra caramba. Automação é lindo. Automação é infraestrutura como código, é shell script, é PowerShell, é esse outro mundo muito bacana que você automatiza os processos chatos, né, repetitivos. Aí, depois disso, eu realmente falei, cara, eu quero aprender um pouquinho de Python. E aí, no Python, eu sempre fui um cara, assim, muito, como você fala, eu gosto de fazer hands-on. Que para mim, se eu ler um livro de Python, não vai adiantar nada. Eu preciso ler e aplicar e clicar e realmente Mas que montar algo. tecnologia que você aprende só lendo, né? Não Para mim não dá. faz muito Então, sentido também na minha ou só um carreira. curso também, fazer um curso e É? ver o cara fazendo tudo para você, não faz sentido. E aí eu É. também não queria fazer aquela coisa muito básica, tipo, vou fazer uma calculadora, vou fazer. Nada contra, viu, Uhum. gente? Eu vou fazer alguma coisinha bem, assim, entre aspas, inútil. Aí o que eu fiz? Cara, eu falei, eu quero aprender AWS, eu quero aprender Python, vou criar um negócio aqui, vou juntar o Boto3, né, o Uhum. SDK de Python da AWS, aí eu criei um scriptzinho, aí falei, cara, foi um aprendizado muito gostoso, assim, eu Bacana, aprendi bacana. Python na marra, assim, criando algo, né, e Uhum. aí eu estava muito acostumado com Shell Script, que Shell para quem não sabe, Shell Script, ele roda de cima para baixo. Ele tá nem aí, ele vai rodar é um procedural language que eles falam, né? Então, top-down ele vai rodar. Mas com as linguagens de programação, você consegue fazer funções. Aí, cara, para mim tirar a mentalidade que eu poderia não executar tudo, mas criar blocos de código, esse Cara, foi uma etapa mas eu muito, muito, muito difícil para vou te mim. falar que no Shell Script eu fazia funções também, tá? Você fazia? E aí não era Eu tão. queria essa automação de DR que eu fiz com funções. Dá para fazer, por isso que eu falei que eu estava pensando em reaproveitamento de código. Eu consegui reaproveitar código e usar as funções e chamar várias vezes a mesma função dentro do Shell Script, cara. Eu fiz isso Aí, e é aí bacana. é, eu, Mas eu, assim, é, existe uma diferença, assim, é um abismo de diferença para uma linguagem mais estruturada como o Python, né? O Python tem vários frameworks, várias ferramentas, várias bibliotecas, então muita coisa que você faz na mão com Shell Script e chamada de comando que você faz no Shell Script, você faz de uma maneira mais performática e muitas vezes mais fácil com Python, porque o Python é uma linguagem de programação realmente desenvolvida para resolver esses problemas, ao passo que o Shell Script não é, tá, gente? Então, não dá para fazer tudo com Shell Script e nem sempre é a maneira mais performática. Mas a gente usa bastante, quem administra sistemas e Linux, porque muitas isso, vezes é a maneira mais rápida. Porque, tipo, você já conhece os exatamente. comandos, você encadeia um certo número de comandos que você já conhece com uma lógica muito simples ali em Shell Script e você já faz a coisa acontecer. Então, por uma questão de conhecimento e praticidade, que a gente usa bastante Shell Script. Mas é bem isso que você falou, Isso, cara. Python é isso. vida. Python é muito Python. gostoso. E a questão de automação versus programação, sim. E
O legal da automação é que te dá satisfação imediata, né? Porque você automatiza alguma coisa e você já vê funcionar e caramba, que legal! Ao passo que um programador, um desenvolvedor, ele tem que se preocupar com frameworks, com boas práticas, com qualidade de código. Não que nós não devêssemos fazer o mesmo, mas a automação geralmente tem um escopo menor e uma necessidade menor, um impacto menor. Ao passo que em um grande sistema você já tem que se preocupar com outras coisas. E aí, vamos falar de clean code, vamos falar de DDD, vamos falar de teste de código, testes automatizados, entre muitas outras coisas. Então, a automação traz a satisfação imediata ali de você entregar alguma coisinha, tá produtivo, funcionou e próximo. E é isso. Então é bacana, Show, eu gosto show. bastante. Não, eu concordo. Aí eu quero já entrar em outro tópico. Você prefere CloudFormation ou Terraform? Cara, Ou por depende? conta. Não. Eu trabalhei menos com CloudFormation. Ambos funcionam. Se for para AWS, talvez o Cloud. Não, nem mesmo para AWS eu não vou dizer que o CloudFormation é melhor, não. Eu prefiro aprender o Terraform. Até por uma questão de usabilidade. Eu consigo usar em outros ambientes, né? Eu consigo usar com Fire Fortinet, eu consigo usar com uma Cloud GCP. Era o caso do desafio que eu falei de subir VPN. O cara estava fazendo a Show. parte de AWS e a parte de GCP com o Terraform. E aí o legal é que você consegue integrar algumas coisas no meio do código. Você pode pegar uma variável ali do código de AWS, pegar um IP público e já colocar na configuração ali do código que está em GCP. Então essa integração Terraform te dá algumas possibilidades que talvez o CloudFormation não vá te dar, porque ele não quer te dar. Agora, Isso. cara, eu vi automações de altíssimo nível também em CloudFormation, então não posso dizer que não funciona ou que mesmo ele é preterido em lugar do Terraform. Não, se você sabe muito de CloudFormation, quer usar CloudFormation, use CloudFormation. Se você quer saber e quer usar bastante Terraform, use Terraform. E a mensagem aqui é, cara, não seja fanboy de tecnologia nenhuma. Usa a tecnologia a seu benefício, a seu favor, e a tecnologia que melhor resolve aquele problema. Então, eu sou fanboy de Python, de Java, de Go. Eu sou fanboy de AWS, de Google, de Microsoft. Eu, particularmente, tenho muito mais experiência com a AWS, mas ainda assim, cara, usa aquilo que resolve o problema, porque nós somos pagos para resolver um problema. E lembra, não é a tecnologia que direciona o negócio direciona a tecnologia. O que eu quero dizer, você aqui na tecnologia, você está resolvendo um problema do mundo de um negócio. Então, como você vai resolver? Você vai escolher a melhor tecnologia para resolver aquele problema. E ponto. Não é usar a tecnologia que você mais gosta, é usar a tecnologia que, obviamente, não dá para usar algo que você não conhece totalmente, porque provavelmente você vai demorar muito mais para aprender e tudo mais. Tem algumas vezes que você acaba usando aquilo que você já sabe fazer. Ainda assim, se você souber mais de uma coisa e puder implementar mais de uma coisa, escolha aquilo que resolve o problema do negócio, né? Sem ser fanboy de tecnologia. Ainda assim, eu tenho minha preferência pelo Terraform. Se eu puder usar, se eu entender que eu vou resolver o problema da mesma maneira e não tem nenhum problema assim, nenhuma ineficiência, nenhuma perda de performance, eu sempre vou puxar para o Terraform, até porque eu entendo que o nível de maturidade da empresa, assim, do Terraform em si, é muito grande, não só por conta da empresa, mas também por conta da comunidade. E, obviamente, a comunidade é maior porque o Terraform atende mais coisas, e é normal. E comunidades grandes também ajudam a gente a resolver mais rápido. Quando eu pesquiso ali no Stack Overflow, vai ser mais rápido eu achar a solução, entendeu? Então, eu particularmente prefiro o Terraform. Show, Simples. show. Então, assim, só para entrar nessa briguinha mesmo, que a gente já tá falando aí de automação, infraestrutura como código, mas eu achei muito bacana, porque, cara, não é igual. Eu sempre vejo que, pessoal, qual que é o cloud número 1 que a empresa tem que ir? Cara, tem que ir para resolver o problema da empresa, não é. Às vezes o mercado fala que o melhor é tal, mas para o seu ramo, ou para sua necessidade, não é a necessidade da empresa, aquela cloud, aquela solução, aquela ferramenta pode não ser o melhor. Então, em Uhum. segurança, a gente tem ferramentas, né, que a gente chama de CIEM. Cara, tem ferramentas de CIEM que é milhões, mas a sua empresa vai adequar aquilo? Talvez sim, talvez não. Vai depender da maturidade, né? Então, eu vejo também Uhum. para o Terraform, né, para o CloudFormation. Então, ó, é, é,
igual você falou, não seja fanboy, seja uma pessoa que resolva o problema. Se o Terraform resolve eficiente, vai fazer o job, vai fazer bem feito, mais rápido e melhor do que um CloudFormation da vida, né, só da AWS, segue em frente e é isso. Exatamente. Igual você falou, a gente tá, né, o pessoal mais técnico tá aí para resolver problema. Qual que é o problema? A gente tem que subir 200 VPNs, beleza, então é mais rápido fazer o CloudFormation ou é mais rápido fazer Terraform? Aí você balanceia, né? Obviamente tem outros fatores, Isso. gestão e tudo mais, né? Tem que levar muito em consideração o que o negócio faz. Faz sentido implementar essa solução ou não? Cara, talvez sim, talvez não. Algumas vezes, bom, como você falou, tem outros fatores, não é só velocidade ou performance. Muitas vezes tem a gestão. Pô, eu tenho um time que de 10 pessoas, só uma entende de CloudFormation e 9 pessoas entendem de Terraform. Eu vou fazer o CloudFormation? Como é que eu vou fazer a manutenção e a melhoria desse código em longo prazo? Vai ser mais complicado, né? Eu vou demitir as 9 pessoas e contratar outras 9 pessoas de CloudFormation? Cara, você vai ter que equilibrar esses pratinhos ali. Tecnologia é sempre assim, você tem que refletir sobre diversos pontos. Agora, duas coisas que eu gosto de pontuar primeiro, pense em longo prazo. Não resolve só o problema agora pensando que esse é o único problema que você vai ter desse tipo na vida, não. Problemas tendem a se repetir. E desafios, provavelmente você estará em face de um mesmo desafio mais de uma vez. Então, pense em longo prazo, né? Pense em longo prazo. Vamos ver como é que a gente vai administrar isso aqui, vamos ver como é que a gente vai fazer a manutenção desse código, vamos ver como é que a gente vai fazer os próximos deploys, vamos ver como é que a gente consegue melhorar e se outras pessoas conseguem aproveitar esse conhecimento que a gente já gerou dentro da empresa. Então, tudo isso é importante. Uma segunda coisa lembra que eu passei o dado de que 50%, mais de 50% dos programadores dos Estados Unidos já trabalham em empresas de não tecnologia. Então, empresa cujo core business não é tecnologia, não é um Google, Microsoft, não é a Amazon, não é nem o Facebook ou o TikTok. É uma empresa ali do ramo financeiro, é um banco, ou é uma loja, enfim. Às vezes, a gente de tecnologia tende a pensar que nós sempre somos uma empresa de tecnologia, que a gente tem que criar aquilo do zero. Então, eu tenho que programar. Eu quero uma pipeline, eu vou desenvolver a minha pipeline. Peraí, tem um monte de ferramentas de pipeline que é rápido, simples, fácil de usar, e algumas até que você não tem muito investimento envolvido. Então, por que eu vou criar a minha ferramenta de pipeline? E, eu quero automatizar, eu quero, enfim, usar diversas ferramentas aqui. Tem algumas coisas que você não precisa reinventar a roda. Então, muitas vezes você está num negócio, num banco, por exemplo, que o seu negócio não é tecnologia, o seu negócio é conta, é dinheiro, e é ali que está o valor. Então, não reinvente a roda, use o simples. Se tem uma ferramenta que faz aquilo, é barato, é performático, é rápido, você não precisa desenvolver uma outra ferramenta, você não precisa desenvolver uma outra automação. Enfim, usa o que você tem à sua disposição. Não reinventa a roda. Essa é a segunda mensagem. Reinventando a roda, às vezes pode dar bom se for um Netflix, porque eles têm que fazer isso sempre, mas no geral não tem E o necessidade. Netflix tem os melhores engenheiros do mundo também, né? Então, tem aquelas Exatamente. Então, pessoas. Tem os gênios. Não precisa ser gênio para entrar em exatamente. tecnologia, mas os gênios estão ali nas melhores empresas. Uma delas é o Netflix. Então, a gente não precisa disso. Às vezes você tem uma ferramenta. E às vezes, você não precisa nem questionar a ferramenta que você já tem. Dentro daquela ferramenta, talvez tenha uma função que você ainda não usou e vai atender a sua necessidade. Você falou mesmo de CIEM. Talvez você já tenha uma ferramenta que te atende, mas você não está usando ela da melhor maneira. Não precisa substituir a ferramenta, não precisa fazer outro investimento ou não precisa abrir mão do investimento em tempo, esforço que você teve nessa outra ferramenta. Não. Às vezes é só usar melhor e tá tudo bem, não é demérito. Não, com certeza. Realmente levando em consideração, eu acho que a gente precisa levar em consideração, às vezes, não o que a gente prefere, mas o que a empresa precisa. A empresa Sim, precisa de tecnologia, precisa melhorar isso, precisa, sei lá, melhoria XPTO e tem que correr atrás, né, da melhor solução ou da melhor forma de resolver o problema. Realmente trazendo essa visão de que
resolver os problemas e pronto, né? Sim, Com sim. as soluções. E às vezes, eleição do dia, não seja um fanboy, seja por solução, seja por clouds, né? Esteja aberto, né? Igual o Clap aqui, seja aberto aos novos conhecimentos e é isso, constante. Sim, Realmente sim. aplicando novos conceitos, aplicando novas formas de aprender. E aí, Vamos ser esse mundo de direcionado à solução, né? tecnologia, esse Direcionado à mundo de solução, não à tecnologia, tecnologia. não, esse mundo é muito grande de TI, então, cara, não adianta, não precisa abraçar. Eu já falei que várias vezes, no início eu queria estudar 4 nuvens e agora não, eu só quero uma e pronto, nada mais. Não quero estudar É, 4 nuvens, não. às vezes ser muito bom em uma tecnologia de uma determinada área já é o suficiente, porque você vai conseguir se virar nas outras. Por exemplo, eu era muito bom em network, e aí eu comecei a trabalhar bastante com Cisco. Mas, cara, colocaram várias outras tecnologias, vários outros fabricantes na minha mão e tá, aqui eu faço assim, aqui, bom, deixa eu ver se não é assim. Ah, é assim, olha que coincidência. Não, não é coincidência, cara. Eles são competidores, os fabricantes, as tecnologias estão uns olhando para os outros e pensando no que vai implementar. Então, se você é muito bom em um ponto, eu sou incrível em Python. Pô, eu preciso entregar um microserviço em Java. Peraí, deixa eu dar uma olhada. Cara, você vai conseguir fazer. Se você é muito bom, você vai conseguir fazer. Ah, eu sou muito bom com Cisco. Aí colocaram um Juniper na sua frente. Você vai conseguir fazer. Eu sou muito bom com Checkpoint. Colocaram um Fortinet na sua frente. Você vai conseguir fazer do mesmo jeito. Eu sou fantástico em Microsoft, em Azure. E eu vou trabalhar com a AWS agora. Você vai conseguir fazer. E até os empregadores já sabem disso. Eu mesmo já estive em processos de contratação que, pô, esse cara ele entende muito bem de tal tecnologia, mas a gente precisa da outra. Tudo bem. Ele tem a atitude correta, ele é um cara com uma experiência naquilo que a gente precisa fazer, mas a tecnologia é diferente, tá bom, ele aprende a tecnologia aqui. Porque a tecnologia é o mais simples de aprender. O que é difícil de a gente treinar e mudar e aprender, às vezes é soft skill, é uma pessoa que sabe trabalhar em equipe, é uma pessoa que sabe liderar, é uma pessoa que não precisa que você tenha muita gestão para entregar o resultado, entendeu? Que se autogerencia. Esse tipo de habilidade é bastante rara, é difícil de você treinar. Agora, ensinar como é que funciona ali um Terraform, como é que funciona um S3, um EC2, uma VPC da vida, um Transit Gateway, isso aí a gente ensina para qualquer um. Se a pessoa tiver a atitude correta, então por isso que o soft skill é tão importante hoje em dia, se a pessoa tem a atitude correta, entregar hard skill é tranquilo, tanto que em processos, como eu falei, a gente já chegou à decisão de eu vou ter que contratar e vou ensinar porque eu não tenho gente para fazer. Então eu vou ensinar, porque ensinar hard skill é fácil. Soft skill é muito mais complicado. Não, exatamente. Ó, soft skill é muito mais difícil, porque é um skill trabalhado vários anos. Hard skill, você estuda 6 meses, Uhum. tira a certificação e tá pronto, você sabe o que faz. Aí você vai É isso. aprender na prática, mas assim, por isso que eu acho que as empresas às vezes valorizam mais os soft skills em certos pontos, certas posições, do que o hard skill. Porque o hard você ensina, soft não, você vivencia os soft skill. Então. É mais Então caro, mais demorado e mais difícil treinar soft skills do que hard skills, entendeu? Se a pessoa não tem a atitude correta, você precisa gastar mais, demora mais tempo e é um pouquinho mais complicado você mudar esse comportamento, por assim dizer. Agora, ensinar uma tecnologia, seja Python, AWS, Microsoft, qualquer que seja, aí é um curso, algum esforço, algumas horas e a pessoa vai aprender. E se você ainda tem algumas outras pessoas experientes para dar o caminho das pedras, vai ser mais rápido ainda. Então, não é tão complicado. exatamente. Perfeito, cara. Então, a gente já estourou nosso limite aqui de 1 hora, mas novamente tá difícil E manter nem esse. falamos de tudo que nós Hum, precisávamos falar, né? Tinha outras coisas que a Nossa, gente tinha nem. discutido até. Não, mas assim, eu acho que foi bacana, cara. Então, eu agradeço muito, muito o seu tempo aí. Agradeço aí o pessoal que tá assistindo, né? Começando, vendo o começo, o final, vendo os partes aí. Então, se alguém chegar nesse ponto aqui, agradeço muito, né? Porque a gente ainda tá no início, né? Ainda tá moldando as ideias. Então, se o Uhum, pessoal tiver ideias aí, viu, gente? Pode mandar mensagem. Né? A gente ainda tá estruturando, tá gravando em janeiro e talvez vai ser lançado em fevereiro ou março. Então, tem ainda muito uhum. chão para a gente seguir, mas a ideia do podcast é isso, trazendo experts, trazendo pessoal, trazendo ideias novas. Então, assim,
a gente planejou, pelo menos nesse podcast, de ir em uma direção e foi para outra completamente. Mas, assim, eu acho que foi fantástico, porque é conhecimento, de qualquer forma. É o pessoal aprendendo, às vezes, nossa, faz sentido, vou fazer isso. Opa, ou não, isso é perigoso, não vou fazer isso. Então, é muito bacana aí. Então, agradeço aí, Clap, pela sua ajuda aí, pela colaboração, pelo tempinho aí que a gente tá fazendo, né? Então, obrigado aí, cara. Tranquilo, precisando, estamos aí, estou à disposição. E as pessoas que estiverem vendo também sabem como me encontrar, é só pesquisar no LinkedIn. Meu nome é um pouquinho diferente, então é bem pouco provável que você vá me confundir com outra pessoa. É facinho de achar ali no LinkedIn, só procurar por Plantner. E precisando, só chamar, fico à disposição aí, se quiser. Se quiser depois fazer um outro para a gente falar sobre as coisas que nós tínhamos combinado de falar, podemos fazer Não, também, tranquilo. com certeza, cara. É igual eu falo, a gente chega em 1 hora, mas 1 hora não dá tempo suficiente. Eu falo para todo mundo, tem que É, ser 2, 3, 4 horas para falar, assim, 10% do que a gente poderia falar. Tem muitas outras coisas aí, mas a gente com certeza vai marcar uma outra agenda aí. E fechou. aí, realmente, assim, a troca de conhecimento é muito bacana. Então, a melhor forma, assim, de entrar em contato com você, então, se a galera tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, é através do LinkedIn. LinkedIn pode procurar meu primeiro nome e meu e-mail é meu primeiro nome @gmail. Poucas pessoas podem dizer isso. Primeiro nome @gmail. Se eu fazer um fernando@gmail, já foi utilizado uns 20 anos Acho atrás. que não vai funcionar. Acho. Não, eu acho que tem certeza aí. Mas, assim, muito obrigado aí. E realmente a gente já deixa aqui os nossos agradecimentos finais aí. Então, pessoal, se tiver dúvida, né, obviamente, pode mandar mensagem. A gente vai estar disponível, vai estar gravação, vai estar com os links aqui mencionados, aqui embaixo no show notes, né, no YouTube, na descrição lá. E realmente espero que está agregando valor para vocês. A gente está no 6º episódio. A chance de ter, não sei, 200 episódios está grande, mas assim, a gente está com uma missão muito boa aí para compartilhar realmente conhecimento É com a isso. comunidade. Então, muito obrigado aí, Comentem, pessoal. compartilhem, dá o like. Você viu? Compartilhe aí, fala aí com a gente. Então, agradeço aí, pessoal, e realmente falou. Até mais.